Famílias a todos, bom dia, graça e paz. Sou o pastor Rogério, junto com a minha esposa, pastora Janes, meus filhos Renan e Janique. Esse é mais um programa do canal Pura Exegese Bíblica, e hoje escolhi um cenário um tanto quanto diferente, né? Para a gente tocar num assunto, esse é o nosso cenário diferente, para nós tocarmos um assunto que é muito importante, né? Eu quero ser breve, na medida do possível, claro. Amados, nós temos visto hoje nas nossas igrejas pregações, sejam de líderes, sejam aí daqueles que se dizem ser profetas, pregações que quando você escuta, você percebe que foge muito do contexto bíblico, né? Às vezes a pessoa vai ler um texto da palavra de Deus e a gente aguarda que aquela pessoa pregue o que está no texto, mas começa a contar um bocado de balela, um bocado de besterol, começa a falar um bocado de abobrinha, e a gente aguarda que ela volte para o texto, né? Até as introduções são só o sangue do cordeiro. E quando é para pregar o texto que deve ser pregado, acaba pregando aquilo que realmente foge completamente de tudo em relação ao texto. E nesse caso, o que é que está faltando, pastor Rogério? Está faltando exegese. O que é exegese? Exegese é a ciência que nos ajuda, né? É uma matéria da teologia que nos ajuda a gente ler o texto da Bíblia, estudar o texto da Bíblia e trazer para o altar, para a pregação, exatamente aquilo que o texto está falando. Trazer ou informar ou expor aquilo que o texto está querendo dizer e como devemos aplicá-lo aos nossos dias. Isso é uma exegese. Por exemplo, quando você vai ler o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ali por meio do versículo 25, num diálogo entre Jesus e um escriba, um fariseu, né, um doutor da lei, nesse diálogo, Jesus vai perguntar para esse fariseu: como é que você lê a lei? Como é que você entende o que você está lendo? É só você ler depois o texto com calma, você vai entender onde eu quero chegar. Isso é, como é que você está lendo as Escrituras e o que é que você está entendendo dela, o que é que você está extraindo dela para a tua vida. A exegese nos ajuda a entender isso, a ler o texto, a analisar o texto, o seu conteúdo histórico, o seu conteúdo cultural, o seu conteúdo geográfico, o que é que o autor daquele livro quis dizer naqueles dias e como isso se adapta aos nossos dias. O que é que ele estava vivendo naquele momento ao escrever aquele relato bíblico e como nós podemos transferir para os nossos dias o que ele escreveu, como pode ser aplicado aos nossos dias. Isso é uma exegese. A exegese, na verdade, é como alguns teólogos costumam dizer, é deixar a Bíblia falar por si só. Então, existe essa grave deficiência nas nossas igrejas hoje, inclusive do nosso, né? Eu vou me colocar nesse contexto, do nosso segmento pentecostal, que temos essa grave deficiência. A gente faz muita zoada no altar, a gente faz muita performance no altar para querer chamar a atenção da igreja, mas na verdade, quando se trata de Bíblia, nós somos uma negação, pelo menos cerca de 80% de muitos de nós. Não vou aqui generalizar, claro, mas infelizmente nesses últimos dias tem acontecido exatamente isso. Pregadores e pregadoras que falam muita besteira no altar, inventam exemplos com celulares, com fechadura de porta, mas não entram no contexto que a Bíblia quer realmente dizer, fogem do padrão bíblico, inventam um bocado de besteira e acabam não alimentando a igreja como deveria alimentar, que é com a palavra de Deus. Amém? É só um conselho para você, pregador, para mim, para nós, né? Que venhamos fazer uma exegese do que estamos lendo e pregar a Bíblia como ela é, sem invencionice,
sem performance, somente a Bíblia, e deixar a Bíblia falar. Deixe a Bíblia falar. Não queira colocar ideias na Bíblia, nossa, mas que deixe a própria Bíblia expor o que ela quer expor para a nossa vida, para a nossa melhoria com Cristo, para a nossa melhoria com a sociedade, como servos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.